parte. E aí eu quero lançar essa primeira pergunta, porque a gente vai fazer uma medição no final. Quanto você está disposto a transformar a sua advocacia em um negócio autogerenciável? A gente vai entender melhor esse conceito de autogestão. Mas de 0 a 10, o quanto você está disposto mesmo, a fazer tudo que for necessário para criar um negócio autogerenciável, que é um negócio que anda por si só, um negócio organizado, um negócio que pode ser facilmente delegado, um negócio que vive além de você. Então, de 0 a 10, qual é o seu grau de comprometimento? Porque a pontuação que você der agora é que vai dizer o seu comportamento até o final dessa apresentação, inclusive como você vai lidar com as distrações durante a nossa aula e todo o resto, porque isso aqui é um ensaio da própria vida. Então, de 0 a 10, aí vocês colocam no chat a sua pontuação. Bom, e falando em distração, a gente já falou muito sobre procrastinação, né? Mas eu quero logo deixar uma coisa muito clara. Se compreender, se aprender, se saber da informação fosse suficiente para mudar, a gente não teria excesso de peso, a gente não teria enfermidade, a gente não teria nenhum tipo de autossabotagem, porque a gente sabe quais são os alimentos que funcionam, que geram prejuízos, a gente sabe que excessos de bebidas e drogas não fazem bem, a gente sabe de tudo isso, a gente tem acesso a essas informações, mas isso não é suficiente para nos movermos de modo diferente. Por quê? Porque não compreendemos, não acessamos uma consciência. E quando a gente acessa uma consciência, que a gente consegue mudar, né? Entrar em ação. Então esse aqui é o mapa da procrastinação. Tem vários fatores para que a procrastinação exista e a gente vai entender cada um deles, né? Cientificamente, de uma vez por todas. Mas aqui você pode enxergar esse mapa, né? Você está aqui. Você tem um prazo, você fez um atendimento e aí você tem um monte de documentos à mão e aí você tem agora uma ação para distribuir. E aí você vem passeando aqui pela montanha das distrações e aí você vai navegando pelo rio das desculpas, de repente você dá uma paradinha no Lago do Café e aí você vai lá na enseada da timeline, né, do Facebook. E esses stories agora, né, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, inclusive até no YouTube. Olha que coisa. Tão fácil de consumir, né? 15 segundos, você vai ali passando dele quando você viu. Você já está ali por 20 minutos. E você anda mais um pouquinho e vai para a Ilha das Boas Intenções, né? Não, eu só queria fazer o bem, eu só queria estudar mais um pouco, eu só queria entender aquilo ali. Não, mas é só um pouquinho que eu vou olhar, né? É uma boa intenção. E aí eu passo pela floresta dos grupos do WhatsApp. E aí quando eu olho para a cidade da digitalização, daquela pilha de documentos em que eu tenho que fracionar, né, naquela quantidade de megas, aí já vejo aquela imensidão como se fosse uma cidade intransponível. E o que é que eu faço? Eu sigo lá para a Praia do Devaneio, entro no mar do desconhecido, volto para a Ilha das Boas Intenções, volto lá para cima, dou uma cochiladinha no vale da montanha da autoajuda, que são aqueles vídeos de cachorrinhos, de gatinhos, vídeos virais, aquelas postagens super engraçadas que liberam a serotonina, a dopamina e os hormônios de prazer. E aí eu esqueço da minha distribuição. Isso aí é um dos aspectos da procrastinação, né? É uma coisa que acontece com quase ninguém aqui que está nessa sala. Então eu quero apresentar a vocês a ilha da procrastinação. Desculpa. Seguindo um pouco mais, o que a gente percebe? Eu fiz uma pesquisa com a lista, eu tenho uma lista muito grande de alunos e de clientes, e foram 1.320 respostas. E 58% daqueles que responderam a pesquisa
diz que o primeiro hábito é o hábito que deseja eliminar é a procrastinação. Então, mais da metade das pessoas que responderam a pesquisa indicou que a procrastinação é o hábito que mais incomoda, que mais prejudica. O segundo hábito é a ansiedade, que está muito ligado também à procrastinação. A gente vai entender a ligação entre eles. Mas a ansiedade vem em segundo lugar, né? Essa tensão, esse medo sobre o futuro. Em terceiro lugar vem o quê? A insegurança. A insegurança de se expor publicamente em apresentações, em escrever, a insegurança de ser mais atuante nas diligências, mais atuante junto ao judiciário, mais atuante junto a melhores clientes mais qualificados na prospecção. Então, essa insegurança sobre a qualidade dos serviços e tudo mais. E por final, a baixa estima, porque a minoria reconhece uma relação entre baixa estima e todo o resto. Então percebam como a procrastinação é reconhecidamente o maior hábito, né, o mais prejudicial aos resultados. Se alguém se identifica aí, pode colocar no chat que a gente vai animando essa apresentação. Então, a programação de hoje é a seguinte, a gente vai entender por que a gente procrastina. Vocês vão entender na prática quais são as características de um profissional que não procrastina. E vocês vão examinar, né, na roda dos advogados autogerenciáveis, na roda da advocacia autogerenciável, qual é o seu grau nessas competências específicas. Então, aí, medindo, a gente consegue gerenciar. A gente vai aprender também os modelos de advocacia autogerenciáveis. Dentro do espaço que nos é permitido aqui, né, nesse local, vocês vão entender quais são os parâmetros de cada modelo de advocacia que devem ser considerados na gestão. Por óbvio, vocês não vão aprender a gerenciar em 1 minuto cada um desses modelos, mas vocês vão aprender quais são os pontos que devem ser olhados, que devem ser tomados a atenção para que vocês consigam ter a ordem que desejam. E vamos finalizar com um plano de ação para você já criar uma meta e já sair do lugar a partir de hoje. Bom, por que procrastinamos? O primeiro motivo que nos leva a procrastinar é a falta de clareza sobre o que a gente quer fazer, o que a gente quais são os nossos atributos de personalidade, para onde que a gente vai, qual é o nosso propósito. Então, essa falta de clareza nos deixa naquela situação que a gente faz, eu não sei por onde começar. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu não sei o que é mais efetivo escolher. Isso significa que eu não tenho clareza sobre o que é mais importante. Então, eu não tenho uma visão panorâmica. Por que eu não tenho visão panorâmica? Porque não é claro. Porque eu não tirei da minha cabeça e coloquei num espaço físico, seja ele uma agenda, um papel, um software, eu não coloquei de modo que eu pudesse enxergar com clareza. Então, a mente humana, ela enxerga muito melhor, com mais clareza, quando a gente coloca as informações de modo associativo. De um modo em que... vocês conhecem um mapa mental? Imagina uma árvore. Uma árvore, né, tem um tronco e tem as raízes e tem ali os caules, né? As ramificações. Então, da mesma forma, o cérebro funciona. As conexões neurais, os neurônios, eles imitam o formato de uma árvore. Então, toda vez em que eu começo a pensar nas informações, nos meus projetos, nas minhas ações, nas minhas atividades de um modo sincronizado, de um modo associado, eu tenho mais clareza. E a maioria dos colegas lidam com as informações de um modo muito emocional. E aí não consegue tirar essas informações e colocar de um modo que o cérebro entenda com uma didática melhor. Por isso que os mapas mentais funcionam tão bem para o aprendizado do cérebro, porque imita as suas próprias conexões. Quando eu tenho clareza sobre quanto eu quero ganhar por mês, qual tipo de cliente que eu quero atender, qual é a área do direito que eu me afino mais,
Onde é que eu quero estar daqui a 6 meses, 1 ano, 3 anos, 10, 20 anos? Quando eu tenho clareza sobre onde eu estou e para onde eu quero ir, eu consigo procrastinar menos ou deixar de procrastinar. O que eu falo, deixar de procrastinar significa eu passo a adiar com consciência. Porque a procrastinação é uma falsa sensação de que eu estou empurrando para frente algo que eu não consigo fazer. Mas no fundo, nós estamos escolhendo isso. A gente só não sabe por que está escolhendo. Então, quando a gente passa a ter clareza consciencial, a gente começa a entender por que a gente está jogando para frente. E aí a gente vai administrar melhor o que chamamos de sabotagem, o que chamamos de um inimigo comum, de um inimigo externo, de algo que está contra nós. Aquela coisa que a gente não consegue responder. Por que eu faço isso? Mesmo sabendo que está fazendo. Recursos internos. E aí vem questões emocionais, questões de temperamento, questões de personalidade. Então, a sensação de incapacidade de resolver a questão, a baixa estima, que leva também essa ideia de medo de ser desaprovado pelo outro ao se expor. Então, tudo que envolve projetos que gerem essa necessidade de se expor, se a pessoa está com a autoestima baixa, ela vai dar um jeito de adiar aquele risco. Porque a nossa mente ela foi feita para se preservar. Isso não tem nada de errado com isso. Ok? Padrão de adrenalina e cortisol. O que é isso? Tem pessoas que estão tão condicionadas a funcionarem com esse estímulo de adrenalina e cortisol, que muitos identificam como raiva, né? Aquela raivinha, aquela coisa de dar uma energia, que muita gente confunde raiva com energia, confunde estresse com energia. E eu volto a dizer, o estresse não é algo positivo. O estresse é uma resposta inadequada a um estímulo externo, inadequada no sentido de que eu estou reconhecendo que não tenho capacidade suficiente para responder aquela demanda. Então eu me estresso. Diferente disso é a energia que eu coloco quando estou me dedicando a alguma coisa. Então percebam, esse padrão de adrenalina e cortisol é quando a gente se sente mais empoderado se estivermos viciados nessas emoções, nessa química corporal. Então, esse vício, que é muito comum na maioria dos advogados, esse vício por essa adrenalina pode gerar procrastinação, porque essa pessoa quer sentir essa energia. A pessoa está condicionada a sentir essa energia. Então, eu vou deixar para a última hora para ter uma falsa sensação de que eu estou atuante, de que eu estou com energia, de que eu estou agindo, de que eu estou desperto, de que eu estou extremamente ativado. Isso também é um equívoco emocional. E da mesma forma que tem esse padrão da adrenalina, também tem uma questão que eu quero explicar a vocês agora. Uma outra causa, antes de metas complexas, uma outra causa ainda relacionada à química do corpo, é que tem pessoas que estão viciadas na química negativa, mas tem pessoas que estão viciadas, e a maioria de nós, a maioria, está viciada na química positiva, que é a dopamina. O que acontece? Quando a gente começa um projeto novo, a gente tem uma ideia, começa um projeto novo, vem aquela química da esperança, a dopamina. Então, eu compro tudo novo, eu faço um ensaio mental, eu tenho uma ideia de que tudo vai funcionar dessa vez, magicamente, e eu coloco toda a minha energia para começar o projeto. Mas aí, quando eu vou entrando numa repetição de padrão, numa repetição de rotina, porque todo projeto ele vai chegar numa linha que ele vai envolver repetição, aí eu perco esse nível de dopamina. E o que eu faço? Eu interrompo aquele projeto e eu vou buscar iniciar outro projeto ou outra atividade. Essas duas químicas, elas são viciantes em quase todos os seres humanos. Quem procrastina mais tem essas duas em alto grau.
tanto esse desejo de ter mais estresse e por isso adia a atividade para os últimos minutos do segundo tempo. Então, são pessoas que estão viciadas na adrenalina e no cortisol, que é a química negativa. Mas também tem o vício na química positiva, na dopamina, na serotonina, que também faz com que nós comecemos com muita energia e no momento em que o projeto vai se padronizando, a gente interrompe esse projeto e busca outro projeto novo, outra atividade nova, outra informação nova, seja ela das redes sociais ou o que for, para liberar novamente aquelas químicas de inovação, de esperança, de novidade. Outra questão também que gera essa procrastinação são metas complexas, que tem a ver com a percepção dos recursos internos. Eu perceber que o projeto é mais do que eu tenho disponível agora de competência. E a gente sabe que metas complexas, a gente tem que fazer o quê? Destrinchar essas metas. A gente tem que fragmentar essas metas para que elas se tornem mais palatáveis para o nosso cérebro. Isso para começar. Perfeccionismo. O perfeccionismo tem a ver com um padrão de baixa estima, de insegurança. Então, muitas vezes, a gente vai falar um pouco sobre isso, tem um padrão, tem um perfil de personalidade que é do lobo, que é do planejador. Ele é extremamente perfeccionista, então ele gosta de se debruçar ali nas teses, ele fica muito bem com essa questão, ele gosta de fazer a petição perfeita. Okay? Então, ele vai escrever muito bem, ele vai ter um cuidado assim absurdo com o português, mas ele vai ter uma dificuldade de entrega rápida e ele vai ter uma extrema dificuldade de mudar enquanto faz a atividade. Então, o perfeccionismo, nem o perfeccionismo é positivo, tá, gente? As pessoas chegam na entrevista de emprego falando, eu sou perfeccionista como um defeito, mas querendo colocar como virtude. Não é qualidade, não é uma virtude. A qualidade no serviço é uma virtude. O perfeccionismo é a busca pela perfeição. E a perfeição, na medida em que é colocada pelo perfeccionista, só é um subterfúgio para a procrastinação. Então, a gente tem que chegar num ponto, no nível, que seja de boa qualidade, mas é aquela história. É melhorar com o carro em movimento. Ineficiente gestão de projetos e tarefas, que muita gente fala que é gestão de tempo. Não existe gestão de tempo. O tempo é o mesmo para todos. Qual é a maior dificuldade? O que a gente quer, na verdade? No fundo, a gente não quer mais tempo. Eu fiz uma outra pesquisa perguntando aos colegas o que eles fariam com 12 horas a mais por semana. E a maioria escolheu lazer. O que a gente quer? A questão não é ter mais tempo em si, a questão é ter mais tempo pago, mais tempo remunerado, mais tempo produtivo, mais tempo em paz. Porque a gente pode ter mais tempo, a gente pode simplesmente deixar de trabalhar uma semana, uma série de prejuízos vão acontecer, mas a questão em si não é o tempo. E a questão em si não é adiar as atividades, não é a procrastinação. É o processo de sabotagem que isso envolve e os resultados. Porque o que a gente quer é ter mais controle sobre a agenda e resultados sobre as nossas atividades. A gente quer controle e resultado. A gente quer saber que vai ter 3 horas vagas, mas essas horas estão pagas. Porque eu já fiz o meu trabalho em menos tempo. O que as pessoas querem é fazer mais em menos tempo, para que consigam, naquele minuto de folga, ter a tranquilidade e a paz de que o seu tempo está pago. Então, quando a gente fala de gestão de projetos, a maioria dos colegas deixa tudo na cabeça. Ou então, lida só com a programação dos prazos. Lida com a programação dos prazos, é a audiência, a própria distribuição, são os prazos em si, né? Ou atendimentos. Mas não lidam com a questão operacional do negócio, não lidam com a questão de agendar o seu próprio plano de marketing, não lidam com as atividades administrativas na agenda e não lidam com uma visão de planejamento. E não colocam isso na agenda. Tem pessoas que dizem assim, eu não abro mão do papel. Tudo bem, você vai encontrar uma forma de lidar melhor com isso. Mas a gente precisa entender que a nossa mente ela é um tanto limitada
quanto à absorção de informações na memória de tempo curto. Se eu fico com muitas informações sobrecarregando a memória de tempo curto, eu tenho estresse, porque a energia que o nosso cérebro gasta para manter aquelas informações ali à nossa disposição é muito grande. Então a gente tem que confiar num veículo, a gente precisa confiar num veículo físico para colocar as informações de modo catalogado, como eu disse anteriormente, imitando o próprio funcionamento do cérebro. Porque os nossos conflitos internos acontecem quando a gente fica brigando com o nosso próprio sistema, com o nosso próprio corpo, com a nossa mente, como ela funciona. A gente tem que ser mais inteligente do que a nossa mente, entender como ela funciona para trabalhar de acordo com o que ela entende. Porque nós somos mais inteligentes do que a nossa mente. Nós somos mais inteligentes do que as nossas emoções. Impulsividade. Dificuldade de adiar a recompensa, que também gera ansiedade e que também leva àquele padrão que eu falei com os senhores, que é da produção de dopamina e de serotonina. Então eu me animo no começo dos projetos, quando ele vai ficando padronizado, eu vou trocando de projeto, de tarefa, de área do direito, de área de concurso público, né? E de carreira pública, eu vou trocando. Tem gente que troca de marido, de esposa, tem gente que troca de endereço, tem gente que vai trocando. À medida que aquilo vai estabilizando, a pessoa vai perdendo incentivo, vai perdendo a quantidade de dopamina e de serotonina, porque não entrou na consciência de que pode produzir essa química de outra forma. Então aí a pessoa vai trocando, pulando de galho em galho, se distraindo. O que a gente precisa aqui? A gente precisa entender, criar formas e estratégias para se manter com a química boa alta, enquanto a gente faz atividades repetitivas. Porque se a gente preza pela qualidade, uma hora ou outra a gente vai precisar criar estímulos sensoriais, mesmo repetindo tarefas lineares. Perfil de personalidade conflitante com a tarefa. A gente vai falar um pouco mais disso um pouco mais à frente, mas a gente sabe que tem 4 tipos de perfis intimistas. Eu tenho um artigo sobre isso. A gente vai estar liberando artigos aqui no IBJUS essa semana, acredito. Mas tem uns artigos que eu aprofundo essa questão do perfil de personalidade. E tem 2 perfis que são mais intimistas e outros mais extrovertidos, ok? Vou falar mais à frente sobre isso, mas por hora, os perfis mais introvertidos, eles gostam mais de estar debruçados nas tarefas. Eles gostam mais de trabalhar sozinhos, sem interrupção, sem barulho, gostam de ficar em hiperfoco. Hiperfoco é imergir na tarefa, mergulhar, concentrar, meditar naquela atividade e aí faz uma super imersão naquela atividade, só acaba quando termina. A maioria dos advogados são hiperfocados nesse sentido, eles são mais planejadores, mais lobos. Eles têm, eu digo a maioria dos que eu atendi, porque eu faço análise de perfil com quase todos. E a maioria são de perfis mais intimistas. Agora tem os perfis mais extrovertidos, que são os comunicadores e os executores, que eles precisam de estímulos externos. Então são profissionais que vão atuar melhor com atividades comunicacionais, com atividades que envolvam pessoas, que envolvam grupos, que envolvam trocas relacionais. Então, se você colocar um comunicador para ficar cumprindo prazo, para ficar fazendo pesquisa de jurisprudência, ele vai estar subutilizado. E aí ele vai procrastinar. Ou o contrário, se você colocar um perfil muito intimista para ficar na linha de frente de atividades diligenciais, de atividades comunicacionais, de atividades relacionais, ele também vai procrastinar, porque ele tem um extremo receio, o condicionamento dele é diferente, o sistema dele é diferente. Então a gente precisa entender qual é o perfil de personalidade de cada um de vocês, para saber quais são os tipos de atividades que são mais queridas pelo perfil, o que é mais fácil do perfil fazer. Percebe? A gente só está aqui nesse primeiro slide, olha a dinâmica que envolve a procrastinação. Então, não se culpe da dificuldade de lidar com isso. É mais complexo do que você imagina, mas hoje a gente está aqui para descortinar tudo isso. A gente está aqui para simplificar esse processo. E agora a gente vai começar o nosso primeiro exercício. Vocês já baixaram aí o material, acredito. Ele está em formato editável, se não me engano. E essa é a roda dos advogados autogerenciáveis. E aqui a gente tem 6 áreas que a gente vai entender. Por que essas áreas?
Porque todos os profissionais que eu atendi e desenvolvi, ou que já vieram desenvolvidos da minha prática no coach jurídico, eles tinham essas competências muito bem afinadas. Independente de área do direito, de cor, de credo, de cidade em que atua, eles tinham essas 6 competências bem afinadas. Então foi na minha experiência que eu vi que quem desenvolvia isso tinha melhor controle sobre a agenda, sobre as metas, sobre o seu desempenho, os seus resultados. Então a gente vai começar aqui a analisar. Observe